Aí agora quando o pai, ele dá pro pai. É, sozinho, você tá nada de ele era porque o Jaelson veio para cá, o Jaelson estava Vamos iniciar o culto com uma oração. Agradecemos a Deus por mais este momento que nós estamos aqui, reunidos aqui, os irmãos, e que Deus nos ajude mais uma vez. Nessa uma hora vamos passar junto aqui, pensando em Deus, cuidando da palavra dele. Se Deus permitir, ele vai ser pregado no primeiro livro de Reis, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Ele fica de Reis, ele fica profeta. Passamos 1 Samuel, 2 Samuel, tem livro de Reis. Se Deus permitir. Se caso o nosso irmão me perdoe. Mas o pensamento é isso. Foi o último que eu pensei, passou muitos para me pregar, mas por exemplo, de morte, o capítulo 1, versículo capítulo 2 parece, ele faz as algumas passagens, não lembro agora. Então, vamos orar também em favor das nossas famílias, nossos irmãos em Cristo. E pedir favor dos hinos, nós vamos começar com o hino que ele vai buscar, é 528, é 529. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, que são muitos, Senhor, sabemos que estamos perdoados do pecado, da condenação. Nós não somos mais condenados, embora que merecemos, mas teu Filho pagou nossos pecados na cruz e nós aceitamos ele. Nós somos pecadores e ainda somos falhos, nós quantas vezes erramos o alvo que não deveriam errar. Nos dando força, nós erramos e aceitamos, então caminhando nessa caminhada espiritual pela tua força, pela tua ajuda, através do teu Santo Espírito. Pedimos em favor das nossas famílias, família de nossos filhos, nossos irmãos na carne, nossos irmãos em Cristo, as igrejas que reúnem também, que estão perto, estão longe, aquela que nós conhecemos, aquela que nós não conhecemos. Um dia não conhecer lá estiver na porta, Senhor. Pedindo o favor do meu corpo. Em nome de Cristo que pedimos, em nome de Deus agradecemos, o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor.
3. 483.
Amém. Essa pedindo orações, né? Vamos levar os nossos pedidos a Deus em oração. Vamos, parte minha, agradecer o ano que tivemos e pedir por esse ano de graça desse Senhor que está caminhando. O Senhor nos mantenha na sua misericórdia, não nos deixando nos afastar dele, porque tempestade é o que não falta e pedra é o que mais se encontra no caminho. Mas vamos então apresentar os nossos pedidos. Fiquem à vontade. Meu irmão, Matheus, Sabrina, Ismael, Vou perguntar para você ver esses dias para ver se você. pela nossa família, né? Senhor, peço por mim, pelos meus filhos, meus netos, bisnetos, a igreja em geral, a família e pela Andréia. Igreja da Cruz também, Igreja da Cruz. Peço pela minha família também, a Lorena, o meu netinho, toda a nossa família, todos os irmãos da igreja. Eu sei que é gente fala neto para flor. Flor, filho. Por mim, os meus. Sim, eu agradeço ao Senhor. Pode me liberar. Vamos então nos encurvar não só nossas cabeças, mas nossas almas diante do Todo-Poderoso, o nosso Pai de misericórdia, e eu reconheço cada dia, cada momento que essa misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de ti. Viemos, Senhor, te agradecer pela tua bondade para conosco e viemos te pedir segundo as nossas necessidades e pedir também na tua bondade que nos ajude nas nossas fraquezas e limitações. Te pedimos por este rebanho e por outros que ainda embora que espíritos, mas não fazendo parte dele, o Senhor nos use para trazê-los de volta, se assim for o teu agrado. Pedimos pelo pastor, sua família, o ministério, a igreja aqui, e que o Senhor nos ajude a ajudá-los, que não sejamos um peso, mas que sejamos companheiros e cooperadores. Em nome de Jesus, que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado.
vontade minha, o desejo meu, é que estivesse todos os membros presentes, não só neste culto. E não é só o desejo meu. Primeiro o desejo de Deus, o desejo nosso. Tivesse todos os membros. Se eu achasse agora um tablet aqui, eu vou mostrar para vocês se eu chegar, uma foto que foi tirada da igreja em 2017, antes da pandemia, não parece. Voltado. Eu vou procurar agora, porque eles levaram em casa e eu tinha deixado no jeito. Você achou a foto, aquela coisa que eu fiz, eu não sei, eu achei que ia botar. Eu não seria. Mas, agradecendo os que estão aqui presentes, vamos aproveitar. Então, vocês já encontraram em 1 Reis, capítulo 3, que é a página 397, capítulo 3. Aqui conta um pouco a história de Salomão. Salomão, um homem sábio, deixou muitos conselhos para nós. Vocês notem bem, irmãos, aquele que dá conselho de doutor, ele também é pecador. Um homem sábio. E Deus não queria, falou que não era para aparentar, fazer parte de uma família estranha. E Salomão falhou nesse ponto. Ele foi casou com a filha de Faraó. E lá em Deuteronômio também, depois de haver trabalhado, capítulo 7, explica bem que os filhos de Deus, eles não devem se unir, casar-se, uma que não é cristã, que não é incrédula, só dá problemas. A Bíblia fala, não procurar as coisas do mundo, não associar-se com as coisas do mundo. E acontece, não dá certo. Então vou ler os versículos aqui. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito. Ele tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Versículo 2. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa no nome do Senhor. 3. 1 Reis 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse de Deus: pede o que queres, que eu te dê. Olha bem. O Senhor apareceu a este homem Salomão e falou para pede o que quer. Você já imaginou se parecesse o Senhor hoje no nosso ouvido, ou de outros, quando nós pedimos o que quer? Será que ele ia pedir, fazer o pedido de Salomão? Vamos ver. Ele disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. E guardaste-lhe essa grande beneficência, que lhe desse um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, do céu,
Tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair e nem como entrar. 8. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, por grande que nem se pode contar, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Até o servo, pois, dá um coração entendido. Olha bem, porque nós devemos sempre pedir a Deus. Eu sempre peço a Deus, acho que todos, quase todos, devem pedir isso. Principalmente os pregadores, né? Pedir sabedoria a Deus, para aprender mais. Até o servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. 11. Disse de Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, que ele tinha muito, mas pediste para ti entendimento para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pedisse te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, olha bem, tem um segredo, então porém. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Agora, no 15. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou o sacrifício pacífico, e fez um banquete a todos os seus servos, de novo um sonho verídico. É gostoso sonhar quando a gente sonha essas coisas boas, que agradam ao Senhor. Então aqui nós vemos que Salomão, ele não deveria fazer, ele se aparentou com um faraó, no versículo 1 fala, e quebrou a lei de Deus, que Deus proibiu de fazer aliança, de casar-se com pessoas de outras nações estrangeiras. E o povo de Deus hoje também segue, não como lei, aqui na lei, mas serve também para pensar bem nisso. Quantos hoje os cristãos estão fazendo aliança com o mundo? Fazendo negócio com o mundo, associando com o mundo. Desagrada a Deus. E casar com pessoas de nações estrangeiras, pessoas que não são cristãos ou cristãos, quer casar com pessoas que não é da mesma fé, não é filho de Deus. Eu não lembro quem é que usava muito aqui primeiro, que aquele que casa, o filho de Deus, que casa quando não é convertido, quem é o sogro? Lembra? Alguns lembram quem é essa que falava isso? Vai ser gênero, esse Satanás, o diabo como sogro. Vocês lembram? Quem fala isso? Não sei se a pessoa dessa igreja vem pregar ou outro de fora que pregou. Eu não me lembro. Sabe que era Monferto que falava isso? Então Monferto. Monferto falava bastante coisas, né? Um gato, fazia comparação do gato, comparava o gato com o porco. Tem um visitante do casal na época, não voltou mais, porque bebia bastante. Vocês conhecem, não vou falar o nome dele. E como faz essa comparação? O crente é como um gato. O gato se suja, mas ele é da limpeza. Ele se limpa tudo,
E o porco, ele falou assim, o porco pode dar um banho, o porco vem com uma porca aí, enfeitada, solta ela. A primeira é uma lama que ela chama, a natureza dela é da sujeira, da lama. Então, para não conduzir, sem iludir esse ensinamento para nós, para não iludir os nossos corações. Aqui não está falando para o povo de Israel, que era do Senhor, e nós também somos do Senhor. Para não iludir, não ir para outros deuses. Deuses feitos por mão de homens, ou deuses, homens, adorar homens. Então, falei de Deuteronômio, capítulo 7, 3, 4, diz assim, ó, não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás tuas filhas para teus filhos. Ao que Deus disse em Deuteronômio, Moisés, Deus usou Moisés para escrever. Então aqui fala de uma união mista. Aí é difícil. Já os dois cristãos, já não é fácil de viver, qualquer um sabe disso. Um tem a natureza mais forte, a natureza menos, já não é fácil. Mas vivem, porque estamos juntos. Agora, imagina ficar doido o dia todo, noite toda junto. Ainda quando sai trabalhar, não quer trabalhar, você tem um prazo ausente. E quando está ali, o dia todo? Você não faz ideia, só quem fica junto. Pessoas fazem faísca, mas não pega fogo. Você vai jogar gasolina, né? Então, irmãos, não era para aparentar com elas, e nem as filhas, nem os filhos. Que é difícil. Esse versículo aqui, ele aborda especificamente a proibição de casamento em julgo desigual, como o apóstolo Paulo repetiu falando isso lá nas epístolas dele, acho que é a 2 Coríntios. Não aprendarem um julgo desigual com os fiéis. E uma sociedade grande também não dá certo. Porque eu via na firma que eu trabalhava lá, um não era crente, foi sócio, e o outro não era. Precisa ver que não lembrava bem. Não, era difícil o outro concordar, o outro queria trabalhar de um jeito, e o outro do outro. O outro, um era evangélico, ele era igreja quadrangular, eles conversavam bastante, saia no carro, ele que trazia em casa, tudo. Gostava, muito, cuidado. Até quando eu recebi a notícia aqui para me vir aqui, que eu falei para ele dispensar, se mandasse embora, que eu vi, achei um lugar melhor. Ainda ele perguntou para mim, é dinâmica? Aí uma firma grande que era a Sumano, Rio de Arendá. Eu falei para ele assim, não. Eu vou para a minha cidade de Birajara, convidado pela igreja batista, para mim, pastorear a igreja. Eu lá, só ele me abraçou. Então, assim, eu faço tudo. Intérprete de garantia, tal, tudo. Seguro-desemprego. Quando ele me abraçou, ele estava começando o prédio lá no shopping, em cima. Olha o Senhor lá, para uma abração, o Senhor pastor, o que está acontecendo? Ele falou, faça isso para o Senhor, mas outro, mais ninguém eu faço, não tem problema. Eu devolvo 40%. E estou aqui até hoje. Então, mas o outro não tinha acordo. Se eu falasse com o outro, de jeito nenhum. Mas ele foi o que mandava mais. Então, com esse povo que está falando aqui, destacando um período crucial, a pureza espiritual e a fidelidade ao Senhor em julgo desigual. E no quadro ele fala aqui de Deuteronômio 7.
pois faria desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Eu já vi cristão casar e no fio a esposa converteu. Ela era uma predestinada de Deus. E algumas. Irmãos, quando nós vamos unirmos com o mundo, querendo ganhar o mundo, sabe o que acontece? Os irmãos sabem, em troca, o mundo nos ganha. Então, o cristão tem que vigiar muito bem nesse ponto. Está no mundo, tem que trabalhar para o mundo trabalhar nada, viver e tal. Mas quando partir na parte que peca, você tem que cuidar. Os não remidos, que não são salvos, não têm a fé no Deus que nós cremos, não é pessoa nascida de novo, não crê em Jesus Cristo, é os que deverão ser trazidos no caminho de Deus, que seria Cristo. Não eles nos convidar e querer levar nós para Ele. Qualquer outro caminho, qualquer outro assunto, qualquer outra doutrina tem um efeito oposto do caminho de Deus, se for fora de Cristo, que é a palavra, que a palavra é pregada pelo servo dele, que nós pregamos. Então, é pregada, além disso, a palavra de Deus, na boca do servo dele, é pregada com convicção. Ele tem certeza do que está falando. É bom sempre citar versículo na Bíblia. Não vou falar quem vocês conhecem. Lá no velório, saiu um assunto lá, eu não tinha iniciado a mensagem, estava sentado. Alguém falou, ele tem parente aqui. Ele falou uma coisa e eu falei, não, esse versículo não tem na Bíblia. Não é assim. Eu falei. Aí ele, mas tem. Esse ditado vale. Mas não tem, é diferente. Mas Deus permite que aconteça essas coisas. Mas o versículo é diferente. Não adianta mudar o versículo. Então, irmãos, aqui, então nós falamos com convicção, vindo a apoderar-se do coração do inconvertido, converso, que ainda não chegou à fé genuína em Cristo. Então nós devemos falar aquela convicção, cita as passagens. Embora Salomão, irmãos, não tinha sido reprimido agora pelo Senhor, ainda o que ele fez estava mal. Ele não tinha ainda. Quando o Senhor apareceu a ele, então, ele não tinha chegado, falando do povo convertido, e quando ele não chegou à fé genuína, é uma coisa. Quando ele chega à fé, aí sim. Agora, Salomão, Deus alertou ele. Mas mais para frente que ele sofreu as consequências. O pior que pode acontecer a um cristão quando ele entra nessa parte
da desobediência de Deus, quando ele já leu o texto, ele conhece o texto, à luz do contexto, ele conhece a maldade, ele sabe qual é o bem e qual é o mal, ele sabe o que é pecado e o que não é pecado, assim como Salomão também sabia. Em tal caso, o êxito é considerado como uma provocação, ou uma provação. Êxito que der sucesso. Às vezes ele tem vantagem naquilo. Quando às vezes o cristão erra, no momento parece que ele teve vantagem, ele lucrou com aquilo. Mas é uma prova para ele para frente. Ele sabe que ninguém de nós está livre de uma queda. Ninguém de nós pode dizer assim, eu estou seguro em Cristo. Mas dizer, eu não vou fazer tal coisa, nós não sabemos amanhã. Nós não sabemos qual é o tropeço que vai ter na frente do nosso caminho. Às vezes nós caímos, veio a queda. Agora, nós sabemos o caminho correto, mas às vezes pegando no caminho correto. E é sempre em última instância, guia grande dificuldade. Aí vem atrás disso, nos guias para encontrar dificuldade. Aí a gente olha para trás, aonde eu perdi o caminho errado. É uma coisa que está dando um carro numa cidade, num lugar, depois passei, entrei no lugar errado. É a mesma coisa. A gente conhece o caminho, a vez deixa lá e desvia. Apesar da grande obra de Deus que estava sendo levada a cabo aqui, o Espírito Santo também nos mostra a semente da destruição, quando é semeada, que foi devido à desobediência da parte de Salomão. É uma advertência nossa também, que não venhamos a fazer o mesmo. 2 Coríntios 6,14 aqui, ó. Agora que eu não estudei isso aqui hoje, porque eu só devo descrever no ano passado isso. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. O apóstolo Paulo exortou a igreja, aos irmãos. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não tem nem. E que comunhão tem a luz com as trevas? Também não tem. Há dois companheirismos no mundo, e somente dois. Todos os homens pertencem a um ao outro. Ou você tem Cristo Jesus como seu companheiro, como amigo, tem aquele um. Jesus é o grande amigo, dois ímpios, me lembro. Então, ou tem mais. Então, olha bem para vocês verem. Então, Jesus é o nosso amigo. Agora, tem outro, ou tem ele como um amigo, ou tem outro. Quem a gente está andando, com quem a gente está servindo, com quem a gente está trabalhando. Ninguém pode pertencer a ambos. Eu sou um pouco de Jesus e sou um pouco do mundo, para não falar outra coisa. Afirmar ser cristão e estar com o mundo, sabe que está certo? Isso tem coisa errada. Fala que é cristão, mas está no mundo. Cristão dominado. Ninguém pode pertencer a ambos e falar que eu sou salvo, eu sou nascido de novo. Irmão, se está com o Senhor, não está com o mundo. É uma exortação muito importante
de Paulo aos cristãos. Paulo exorta os cristãos. Olha o versículo 15 aqui. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Nada. Belial é outro nome de Satanás. Aqueles que fazem confissão da salvação devem decidir separar-se do mundo. Não vai dizer que vai separar 100%. Nós estamos no mundo. Nós vivemos no mundo. Nós servimos de lá, dos bens. Mas o nosso coração está no Senhor. A nossa fé está no Senhor. Estamos no mundo vivendo. Mas só que a crença nossa é diferente. Mesmo que ele não está na igreja, ele está lá. Ele está afinado. Ele está no testemunho. Ele não pode participar de uma mentira. Ele pode cair numa mentira também que o Pedro caiu, mas Pedro não era mentiroso. Falei, você não falou, óbvio que eu falei isso. Mas Pedro não era mentiroso. Ele mentiu. Jesus já avisou antes já. Então, um versículo aqui adverte com uma associação íntima, sabe a associação íntima? Com o incrédulo, que possa comprometer a fé, comprometer a fé, no testemunho do cristão. Nós não comprometemos o nosso testemunho, bem, nós não vamos, não vai comprometer a fé. A fé, ninguém vê a nossa fé, mas vê a nossa fé pelo nosso modo que nós agimos, pelo nosso testemunho de ser cristão. Especificamente em área como casamento. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Mas quando eu namorava com a minha velha, não, casado, quando eu comecei a ser evangelizado, eu já comecei com a cabeça meio perdoada. Falei, pá, estamos errados. Quando virar para ele falar de jeito que era, de jeito mesmo, imagina só. Então, graças a Deus. No primeiro, levei. Ele fala assim, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, o Espírito Santo. Como Deus diz, neles habitarei. Neles habitarei. E entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Entre Deus e os ídolos não pode haver concordância, harmonia, sociedade. Refere-se a todos os cristãos. Os cristãos é o santuário do Espírito Santo. É o santuário. Ele mora em nós. Graças a Deus por isso. Tudo feito possível pelo que Cristo fez na cruz, que ele morreu em nosso lugar. E graças a Deus nós aceitamos. A coisa mais difícil que é uma pessoa se converter. É difícil de ver uma pessoa render a Cristo. No mundo que estamos vivendo hoje. No mundo que estamos vivendo hoje não está fácil. Há 50 anos atrás, menos, já era menor que hoje para a pessoa, hoje não está fácil. A exortação é profunda para os cristãos, individualmente ou coletivamente, como a igreja, ou individualmente, cada um, ou com a igreja. São a habitação do Espírito Santo, somos o templo vivo de Deus. Agora voltando a 1 Reis 3:2. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aquele dia ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. Parece ser uma declaração de pesar, de que censura.
é introduzido aqui um certo contraste pelo escritor aqui, aparentando dizer que esta era a praga sobre a condição florescente da nação. A lei de Deus não necessariamente condena os lugares altos, e sim o mau uso deles pelo propósito deles usarem aquilo, pelo propósito do coração. E ver o mundo, Deus criou o mundo, Deus criou as pessoas. Não é por treinar, por trabalhar com eles, por andar com eles, que Deus condena. Deus condena o mal. Se nós estiver no meio dele, que estiver fazendo o mal. Então você está no meio do povo. O povo está fazendo mal. Às vezes está fazendo bem. Mas eles não são os nossos irmãos em Cristo. Podemos estar trabalhando. Pode trabalhar juntos. Pode viver juntos. Pode festejar juntos. Mas desde que não façam o mal. Não entra no mal. Na bebida alcoólica, muitos se embriagam, bebe, faz outras coisas, briga, xinga, fala palavrões. Não, eles têm que falar e dar um testemunho. Todos os lugares altos usados pela idolatria deveriam ser destruídos, Deuteronômio 12:2. Com efeito, esses lugares altos aqui, mencionados aqui pelo Espírito Santo, embora agora empregado para a adoração de Deus, mais tarde produzindo a idolatria. Nós, irmãos, que Deus nos colocou nesse local aqui, para nós louvar o Senhor, para nós aprender do Senhor, para adorar o Senhor, nós não devemos mudar os nossos sistemas, a nossa crença e virar outra coisa. Mas faz a nossa festinha lá no fundo, estranharam alguém da nossa igreja. Falei, nós temos lá, mas aquilo não é no templo, é lá no lugar que eles fazemos festinha, comemoramos, aniversário, etc. Lá é fora, é aos irmãos. Quando nós fazemos isso não é pecado. O pecado ele está fazendo é lá no mundo. O pecado ele está com bebedeira, com vinho, com etc. Cervejas. Salomão pede por sabedoria. E Salomão andava, no versículo 3, Salomão andava, amava o Senhor. Ele andava nos caminhos do Senhor, ele servia o Senhor, ele amava o Senhor. E assim nós também, Deus, devemos amá-lo sempre mais e mais. Mostrar que ele ama o Senhor, andando nos seus estatutos, o estatuto de Davi, seu pai. Vocês imaginam só? Olha bem, Davi, o pai de Salomão, errou bastante. Sempre os cristãos erram, pecam, cometem adultério, cometem crime. Mas é de Deus, o Senhor não acha estranho isso? Parece. Deus permite. Mas é o homem de Deus. Agora nós não devemos tomar isso também, como nós fazemos também. Agora vamos cometer adultério, vamos ter várias mulheres, vamos praticar crimes. Mas não estamos vendo disso. Enquanto nós estamos em mundo, nós não sabemos. Somente que nos auto-sacrificava e queimava incenso. Embora a intenção de Salomão pudesse ser sincera, às vezes a nossa intenção pode ser sincera, mas às vezes nós estamos errados. E nós descobrimos que nós estamos errados. Às vezes estamos errando, mas pensando com sinceridade, fazendo algo, falando algo. E a prática de sacrificar nos altos era considerada inadequada, pois desviava do padrão centralizado da adoração estabelecido na lei mosaica. Então, tudo que nós vamos fazer, irmão, nós devemos basear no que está nas Escrituras, que está centralizado nas Escrituras. Reconhecemos o que é certo e o que é errado pelas Escrituras sagradas, pelo que está escrito, pelo que nós ouvimos.
pelo que nós aprendemos. É isso. Deuteronômio, eu vou ler, capítulo 12, versículo 5, 7. A construção do templo era para centralizar o culto. E aqui foi construído esse templo para nós cultuar o santo nome de Deus. Todos os membros da igreja, todos os cristãos, deviam pensar em todo pensamento. Não foi lá no lugar de cultuar, foi feito, é nosso, não é alugado. Deus nos deu. Nós não gastamos nada, irmãos. Não sabem. Então, tudo devia pensar, todos eles, agradecer eu aceitei Jesus, eu vou estar lá, junto com a igreja, fazendo parte, cantando, louvando. Então o que Salomão fazia, não seguiu a instrução da lei. Por um lado, ele amava o Senhor, andando no estatuto de Davi, seu pai. Isso sugere compromisso inicial com a lei. E os mandamentos de Deus, transmitidos por Davi, seu pai, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Está em 1 Samuel 13:14, aqui no versículo 4. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alvo maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Deus apareceu a Salomão em sonhos e disse para Salomão: pede o que quiser, o que lhe deseja. Este momento define a trajetória do reinado de Salomão, estabelecendo as bases para a sua sabedoria. Precisa ter sabedoria. Nós cristãos precisamos ter sabedoria para examinar o que é certo e o que é errado. Não só sabedoria, mas Deus deu para ele prosperidade. Ele é legado de um direito como rei de Israel. Como a hora está esgotada, vamos deixar para outro dia. Então, irmãos, vamos ficar com essa lição. Aí eu em casa, lá no último momento, falar, eu vou pregar isso aqui hoje. Eu resolvi aqui, lá, bem cedo, passar para uma passagem, passar para outros lugares. Eu me deu vontade de pregar isso aqui. Aí depois eu passei muito bem, por causa do regime que eu estou fazendo, olha, eu vi que eu ia aguentar tudo público. Olha, eu exagerei um pouco, e aí fiquei, vou quase deitado, minha mãe se come, aí aí era 4h30, parece que eu fui correr. A você, mas depois de pouco, me deu uma moleza, poxa vida. A minha mãe fala tipo assim, olha, é só Deus que mata, não. Qual mãe de vocês que usou sua casa uma vez? Será que só minha mãe? Não é só Deus que mata, não. Vamos dizer. Então, irmãos, quarta-feira, que se Deus permitir, estaremos aqui, como Ele quer. Amém? Vamos louvar o Senhor. Qual o hino que eu
Já voltou e você achava bom, mas fechou aqui. Ficou bem. Esquece. Você não pode ver. Concordo muito com o coração que Deus nos deu uma boa noite, muita vontade no dia, boa semana aos irmãos de trabalho. Agradecer a Rose por ter vindo. A Deus, Senhor, conseguiu tirar a tua saúde. E venha sempre com força. Nos agrada, primeiramente, agrada a Deus.
Senhor, queremos dar graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, né, de prestar mais um culto, né, mais uma vez, estudar a sua palavra, caminhos. E pedimos, né, que essa semana o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, desse mundo mal, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, nos guiar e possamos ter mais cuidado daquilo que falamos, daquilo que participando, daquilo que possamos ter cuidado da nossa vida, que possamos mais glorificar o teu nome. E agradecemos tudo que tem feito por nós, pedimos pela semana de serviço, né? Mais uma vez pedimos para o ano que se inicia amanhã, né, de serviço, literalmente. E agradecemos pelo pastor, pela salvação de Cristo Jesus, que vamos ver. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.